Sejam bem-vindos à 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com apoio de Vem Delivery, Floricultura Saara, Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio de Sulgás, Viva com essa energia, Anderli Transporte e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, Governo Federal. Quero dar um lembrete muito importante. Lembrando que a 35ª Feira do Livro está arrecadando doações e alimentos e roupas que podem ser deixados no Sesc amanhã, sexta-feira, das 8 às 20 horas e no sábado, das 8 horas às 12 horas. Então, quem estiver conectado, passe aqui no Sesc e deixe suas doações. Essas doações irão fazer muitas pessoas felizes. E hoje acontece o lançamento da obra Um Século Alviazul, do livro dos 100 anos do Clube Esportivo, dos escritores Alceu Salve Souto e Fabiano Mazzotti, com a mediação de Dan Poletti. Alceu Salve Souto é homenageado da 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves, sem contar que esse homem tem histórias maravilhosas, né? Eu aqui conversando com ele nos bastidores, fiquei mais encantada que já sou, né? E agora eu sou fã de Alceu, sem seu, porque o Alceu me falou que no Alceu já tem seu. Então agora é só Alceu para cá, Alceu para lá. Dan, é tudo contigo, né? E Alceu, tu é um escândalo. Com licença. Obrigado, Bárbara, mais uma vez. Sejam todos, todas muito bem-vindos a mais este lançamento de livros que acontece aqui na 35ª Feira do Livro da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Eu quero iniciar fazendo uma audiodescrição do local onde nós estamos, eu e meus dois convidados. Nós estamos no palco do Teatro do Sesc, aqui de Bento Gonçalves. Há um grande tapete com listras vermelhas. Sobre ele, duas poltronas azuis, onde os meus dois convidados estão sentados, e ao lado deles estou eu também sentado. Na nossa frente tem uma mesa com alguns livros, entre esses livros o livro que hoje nós estaremos lançando. Eu sou Dan Poletti, sou homem branco, tenho cabelos compridos, eles estão presos, uso óculos, tenho barba, estou usando um casaco blazer quadriculado, a camiseta da Feira do Livro, também uma calça preta e um calçado marrom. O meu convidado, Alceu, ele está com uma camiseta branca, também da Feira do Livro, assim como a minha, uma calça de jeans azul escura e um calçado azul claro. E ao lado dele, o Fabiano, está com uma camiseta branca, uma calça jeans azul claro e um tênis azul escuro. Atrás de nós há um enorme banner da Feira do Livro de Bento Gonçalves. Bem, quando me convidaram para mediar o lançamento de Um Século Alviazul, e eu pude ver o nome do Alceu Salve Souto e também do Fabiano Mazzotti, eu logo me lembrei dos tantos cafés que eu já servi para o Fabiano Mazzotti do tempo que eu trabalhava na Dom Quixote. Então, já conversamos muito antes deste nosso momento. Porém, o nome do Alceu era aquele nome que me veio como não é estranho. Eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar. E aí, então, seu Alceu Salve Souto, né? A gente já sabe que a gente tem que tirar o seu. Alceu, eu mandei uma mensagem para o meu pai, dizendo para ele que eu estaria aqui lançando o livro de vocês, e ele disse Alceu Salve Souto. Levou 10 segundos para ele falar o nome do senhor, porque o meu pai é radialista e trabalhou com o senhor na década de 80 ainda, na parte de produção esportiva. Eu sou filho do Marco Antônio. Então, imagino que o senhor já esteja lembrando agora. Então, antes de tudo, é uma honra poder estar aqui com vocês e, acima de tudo, estar com vocês para lançar uma obra que já, de cara, a gente sabe do tamanho da importância que ela tem. Vocês têm uma formação, seja ela por formação ou profissional, na área do jornalismo.
O Alceu trabalha com radialismo há mais de 50 anos, como diria meu pai, um ícone, uma lenda do rádio gaúcho. E o Fabiano Mazzotti tem um trabalho com a fotografia, que já é muito reconhecido também, além de outros trabalhos. Eu quero saber como que vocês se encontraram, como que se deu esse encontro entre vocês dois. Posso começar, Alceu? Já que talvez a iniciativa foi minha. Boa noite, Dan. Boa noite a todos, então, que nos acompanham nessa forma singular de lançamento de livro, né, por meio das redes sociais. Em final de 2017, início de 2018, o Clube Esportivo estava às vésperas de completar 100 anos de vida, né? E aí eu acabei tendo o nome escolhido para organizar a obra como projeto cultural. E eu, na minha trajetória de produção de livros, eu sempre tive alguém junto comigo. E nesse do Clube Esportivo eu não faria diferente. E em 1996, o Alceu Salve Solto lançou o primeiro livro dessa trilogia que ele diz que existe agora, né, do Clube Esportivo, que é Clube Esportivo, o Alve Azul da capital brasileira do vinho. E eu, se escrevesse essa história de maneira individual, eu acredito que eu teria matado o Alceu. Então, esse foi o meu pensamento. Eu digo, eu não posso fazer isso de maneira nenhuma e eu quero homenagear o Alceu Salve Solto, assinando a obra comigo, fazendo com que a comunidade Bento Gonçalvense reconheça a verdadeira memória física sobre o clube esportivo que existe em Bento Gonçalves. E aí eu disse que toparia fazer o livro do clube esportivo para a direção, se o Alceu fizesse parte. E aí eu fui lá convidar ele. E aí o Alceu, então, pode dizer se ele aceitou, como é que ele recebeu a informação. Foi exatamente assim, como o Fabiano falou antes. Minha saudação aos presentes e àqueles que nos acompanham através das redes sociais, né? Olha, nessa vida, a gente conhece as pessoas de uma forma, às vezes, impossível de se analisar. Eu falava para ele hoje que Bento Gonçalves tem cerca de 120 mil habitantes. E olha, então, a coincidência. O pai do Fabiano trabalhou com um dos meus filhos numa empresa de Bento Gonçalves. E, coincidentemente, este pai do colega do pai dele se juntou com o Fabiano para escrever o livro. Então, são 4 pessoas pensadas dentro dos 120 mil, marcadas que um dia iriam se encontrar. E aqui estamos nós. E no que se refere ao livro, sim, o casal presidencial do esportivo, economista Ailton Stefanon e sua esposa Elizabeth, me convidaram. Eles queriam fazer um livro sobre o Clube Alve Azul. Então, me convidaram para, se eu estava disposto a escrever esse livro. Eu disse que sim. E eu tinha cerca de 10 meses para fazer esse livro. E eu estava sozinho, né? E eu disse, tudo bem, eu topo, eu vou fazer esse livro. E aí fui à luta, né? Fui à luta, e o Fabiano sabe como foi essa luta. Pesquisa aqui, pesquisa ali, procura... Num período analógico, não é? Isso ainda não se é tratando daquele primeiro livro que vocês falaram sobre a O primeiro livro que trilogia. ele fez. Exatamente, certo, né? E foto aqui, família ali, jogador ali, não tenho. A sede do esportivo tinha sido assaltada 2 vezes. E olha que interessante. Os ladrões, por certo, arrombaram o cofre à procura de dinheiro, né? Mas no esportivo, ali nos cofres, não tinha dinheiro, mas tinha documentação. Pastas com registros, fotografias e tudo, né? E em 2 oportunidades levaram. Acharam que dentro na madrugada, né? Acharam que dentro dessas caixas havia dinheiro. Então,
Então levaram tudo, só que não tinha, só tinha documentação. E um dia eu cheguei lá na sede procurando documentos para a pesquisa do livro, mas faltava muita coisa. Bom, eu tinha na memória conversado com várias pessoas que eram da época do esportivo. Então, oralmente, eles me passaram muitas coisas. E um dia, em casa, eu vou até a caixa do correio e... Ao seu som, eu vou fazer para falar próximo ao microfone, Tá, senão vai fugir o Tá áudio. bom. Eu fui até pertinho da caixa do correio e tinha uma caixa de papelão bem fechada, né? E dentro dessa caixa, inúmeros documentos pertencentes ao esportivo que haviam sido roubados lá do cofre e um bilhete. O bilhete era simples e objetivo. Olha, a gente sabe que você é um grande torcedor de esportivo, etc. Estamos deixando esses documentos aqui para o senhor e o senhor vai saber, né, o destino que eles vão ter. Então, foi assim que apareceu muita documentação que hoje a gente coloca nesse livro, que foi fruto de assalto, de roubo, e que, por essas coisas da vida inexplicáveis, veio parar nas minhas mãos. Mais ou menos foi assim que surgiu. E o livro foi feito a toque de caixa, né, com algumas imperfeições. Eu tive a participação de um grande artista, Bento Gonçalvense, desenhista e artista plástico, Delmar Dalpiaz, que elaborou a capa do livro, né? E foi ele, a única ajuda que eu tive, praticamente, foi dele, né, fazendo a capa do livro. E, posteriormente, o Fabiano, então, com aquela comissão que foi formada, a comissão do livro do centenário, né, me convidaram para uma reunião, e eu conheci o trabalho do Fabiano já, né, através das suas pesquisas, e dando valor para as coisas de Bento Gonçalves, e eu disse, eu estava sossegado, não tinha interesse mais em envolver em literatura, mas aí eu não pude negar o convite do Fabiano, né? E ele foi o mentor desse livro, e esta obra maravilhosa tem a assinatura maiúscula do Fabiano Mazzotti. Bom, pelo pouco que a gente ouviu aqui, a gente já pode perceber que era, de fato, um encontro inevitável. E a gente tem agora, enquanto o Alceu contava essa história, eu lembrava do nosso slogan da feira deste ano, que é uma feira feita de histórias. E aí eu pensei em parafrasear essa frase e perceber que a vida do Alceu é uma vida feita de histórias. O senhor tem muitas histórias para contar. E eu quero saber, porque cidade pequena tem muito disso, né? A gente vai criando laços, né? Tanto com espaços, com pessoas, que se mantêm por muito mais tempo do que quando a cidade cresce demais. A cidade de Bento é uma cidade que cresceu muito, né, nessas últimas décadas, dos anos 80, em que meu pai trabalhava com o senhor, para cá já cresceu muito. Eu quero saber, a nível pessoal, qual que é o envolvimento de vocês, se existe uma história de quando começou, ou qual que é o envolvimento afetivo de vocês, pessoalmente, com o clube esportivo. Eu queria começar com o Fabiano. Tá, então, assim, a primeira vez que eu fui para o clube esportivo, talvez tenha sido no ano de 1988, eu era aluno de escolinha de futebol lá no campo municipal, e as turmas de futebol faziam preliminares ou jogavam antes do jogo principal no Estádio da Montanha. E eu lembro de um jogo que eu participei, como jogo lateral esquerdo, acho eu, ali na Montanha. No intervalo do jogo, acho que nem toquei na bola, só corri. Então, essa é a primeira lembrança que eu tenho minha, Fabiano, com o clube esportivo. Depois eu fui aluno das escolinhas do clube, em 91, 92. Aí, lembro do primeiro jogo que eu assisti no Estádio da Montanha, foi um Esportivo em Caxias. Depois eu me tornei assessor de imprensa do clube mais recentemente, em 2010, 2011, não estou lembrado. E o clube esportivo da minha casa, eu enxergava as torres de iluminação ligadas sempre quando tinha jogos à noite, ou ouvia durante o dia
a torcida, porque fica no alto da cidade, era aberto até a janela de casa, e eu, digamos que acompanhava o clube esportivo por aí. Então, eu tenho essa ligação afetiva com o clube, dessa memória de criança, adolescente, né, um pouquinho mais adulto. Então, dali tem essa paixão com o Alviazul. E o Alceu é de bem antes. Olha, a minha história com o esportivo é outra coincidência, assim, formidável. Eu cheguei em Bento Gonçalves com 9 anos, vindo de Porto Alegre, numa sexta-feira, 24 de agosto de 45, e no dia 26 de agosto, 2 dias depois, era inaugurado o Estádio da Montanha. Acho que fala um pouquinho mais perto da... Era inaugurado o Estádio da Montanha, e os meus primos da residência, onde eu me estabeleci, me levaram para assistir a inauguração do Estádio da Montanha. E, consequentemente, foi a minha primeira vez num campo de futebol, num jogo entre Esportivo e Atlântico de Erechim, jogo inaugural, né, e que terminou empatado em 0-0. E, a partir desse momento, eu me tornei um grande aficionado de esportivo, né? E era um dos passatempos de Bento Gonçalves, nessa época, né, os jogos à tarde no Campo da Montanha. Aqui era, no domingo era assistir à Santa Missa, né, de manhã, à tarde jogo esportivo e à noite primeira sessão no Clube Aliança, cinematográfica, né? E até 1969 eu era um grande torcedor do esportivo. E de 69 em diante eu passei a ser profissional do rádio e do jornalismo, né? E me tornei um contador de fatos, de histórias, de jogos envolvendo o clube esportivo. Então, são 75 anos destes 100 que eu sou fã do clube esportivo. Que incrível, que história. Bom, contar a história dos 100 anos do clube esportivo é certamente contar uma parcela significativa da história do município de Bento Gonçalves. Eu quero saber qual que é a relação que o clube esportivo tem com a cidade de Bento Gonçalves para além do futebol. A história do clube esportivo se confunde com a evolução da cidade ou do município de Bento Gonçalves. Primeiro porque o próprio nome do clube esportivo é Bento Gonçalves. Na sua origem, o clube esportivo é um clube esportivo Bento Gonçalves. É um clube de esportes cujo nome é Bento Gonçalves, só que acabou virando nome de guerra esportivo. Como o Alceu falou antes, opções de entretenimento na época, missa, clube esportivo e cinema. Então, diferente de hoje, que existem várias outras opções de entretenimento ou meios da gente acessar uma partida de futebol, o clube esportivo, ele era um jogo do clube esportivo no Estádio da Montanha. Ele era um acontecimento social, porque as pessoas iam ao jogo também para ver futebol. Mas lá elas ficavam sabendo de como estava o desenvolvimento da cidade num outro bairro, se a família do fulano tinha aumentado, se Beltrano estava ainda namorando com Ciclano, se o filho da família tal já havia nascido. Então, no quesito campo, né, o que acontecia aí. E a história do clube esportivo, sediado num lugar, depois em outro lugar, e agora lá, no bairro São João, também faz com que questões econômicas, questões políticas, acabam se envolvendo na história dele. E a própria arquitetura, né, quando que a gente fala o primeiro estádio, o segundo estádio e agora, se apresentam para as pessoas. E no cenário do futebol gaúcho, o clube esportivo ele é protagonista. Então, ele tem um significado para os bento-gonçalvenses, para a história do município e também para a história do futebol do Rio Grande do Sul. Então, ele é um agente de transformação e evolução social de Bento Gonçalves, muito mais do que tão somente um clube de futebol, Alceu. Tua vez. Sem dúvida alguma, e um dos momentos mais marcantes do clube esportivo foi quando surgiu
a Radiodifusora de Bento Gonçalves em 1947. Então, a rádio modificou o comportamento da população bento-gonçalvense, em todos os sentidos, educacional, empresarial, futebolístico, de entretenimento, né? Foi a segunda emissora a ser inaugurada aqui na região. Um ano antes, surgiu a Rádio Caxias. E em 46, em 47, surgia a Radiodifusora. Isso aí mudou o comportamento do Bento Gonçalvense. E, a partir de então, o comércio, a indústria, né, e outros serviços começaram a se utilizar do esquema promocional de uma emissora de rádio para difundir os seus produtos, que antigamente, antes do rádio, esses produtos essas veiculações de propaganda eram feitas em jornais, aqui de Bento Gonçalves, ou em panfletos, né, que eram distribuídos na cidade. E a pena é que Bento Gonçalves não tinha uma edição de jornal contínua. Abria um jornal hoje, ele funcionava 5, 6 meses, fechava, ficava 1 ano, 2 anos sem jornal, aí então abria um outro jornal. Então tem vácuos na história da imprensa em Bento Gonçalves que hoje te dificulta em fazer qualquer pesquisa. Isso mais ou menos até os anos 50. De lá, de 50 para cá, então os jornais começaram a ser mais estáveis, né? E hoje nós temos uma imprensa forte, né, muito boa, aqui em Bento Gonçalves, que ajuda a impulsionar todo o segmento de trabalho, de serviço aqui da capital do vinho. E Radiodifusora de Bento Gonçalves e Clube Esportivo caminharam sempre juntos, né? Um dependendo do outro, né? Eu sei disso porque acompanhava o esportivo e eu viajava na delegação Alviazul, né, para fazer as coberturas de jogos fora aqui de Bento Gonçalves. Isso aí, então, me trouxe um conhecimento mais profundo ainda, porque eu convivi mais de 30 anos, né, dentro do clube esportivo. Então, eu tenho um amor assim profundo pelo Clube Alviazul, né, que é uma coisa assim inacreditável, né, que vem desde o primeiro jogo que eu assisti do esportivo até os dias de hoje. Que importante, muito importante essa tua fala, e porque ela nos remete ao tempo presente e da importância de ter esse material escrito, né, que vai poder... porque hoje a gente está aqui para poder conversar com o Alceu e com todas essas informações que estão guardadas, né, em tamanha lucidez, mas não vai ser para sempre. Então, que importante que é o trabalho de vocês. A gente está aqui... Um detalhe que tu me fez lembrar agora, Dan, é o seguinte. Tu falou na questão da memória, a questão do arquivo, da lucidez. O Alceu tinha, ou tem, né, tinha um hábito de, enquanto colaborador da rádio, gravar em fitas cassete as jornadas esportivas ou entrevistas. E ele tem um grande acervo, e ele me passou parte, e eu consegui digitalizar algumas, que ele fez uma escolha, e isso contribuiu, enriqueceu demais a obra, porque trouxe situações da década de 70, da década de 80, para as pessoas poderem ouvir, né, dando legitimidade àquilo que tanto se fala. Isso é uma coisa muito legal. Importante. E uma curiosidade também, complementando o Fabiano, um QR Code, né? Que chama no QR Code, o livro tem vários QR Codes com esses áudios. Tem uma entrevista que eu fiz, que eu consegui fazer com o único fundador do Clube Esportivo que ainda estava vivo. Quando eu fiz essa entrevista, o seu Antônio Salton, o Nini, né? Isso, em 1985. E essa entrevista está ali, está na íntegra no livro, através da leitura desse QR Code, que permite a gente ir para outra plataforma. Exatamente. E eu fiz essa entrevista, quando eu fiz essa entrevista, eu não tinha nem me passava pela cabeça de um dia escrever um livro do esportivo e um segundo com o Fabiano, né? Mas eu achei que era uma entrevista importante e eu guardei, né? Guardei na fita
E assim como muitos golos, né, também que se narrou, programas, entrevistas com outras autoridades além do esporte, né? Estão todas, as que deram para ser aproveitadas, estão todas inseridas no livro centenário. Que ótimo. Bom, nós estamos aqui, é quase um encontro festivo, né, de lançamento de livro, e como toda boa festa, sempre tem aquele momento polêmico, né? Me deram a função de mediador, e ontem eu estava aqui mediando um lançamento de livro, e era sobre o tema da maçonaria, e eu tinha algumas perguntas assim, polêmicas para lançar para o nosso convidado, mas deixei de lançar para evitar, talvez, possíveis conflitos. No entanto, ele mesmo trouxe essa polêmica, e foi interessante porque gera um interesse das pessoas. Eu estava dando uma olhada no livro, e logo na abertura a gente pode ver o nome das pessoas que fazem parte do Conselho Deliberativo, ao menos desse ano 2019-2020, e também das pessoas que fazem parte da diretoria. Tem ali uma centena de nomes, aproximadamente. E eu pude contar quase raras mulheres. São 2 que eu pude contar. Eu sei que muito se discute hoje em dia o lugar da mulher nos mais diversos, né, meios de produção, enfim. Eu quero saber de vocês como a gente faz, como que o Clube Esportivo de Bento Gonçalves faz para livrar aquela frase sempre maldita de que lugar de mulher não é no futebol. Na história do Clube Esportivo, nesses 100 anos, como que o Clube Esportivo pensou e ainda pensa o lugar da mulher dentro do futebol? Vou falar, então, a partir do que eu consumi, historicamente falando. Na fundação do Clube Esportivo existiam mulheres, não é? Eu acho que talvez, não é que a mulher perdeu espaço, né? O homem deixou de ser cavalheiro e não a observa mais como uma dama para fornecer espaço para ela, né? Que vem conquistando espaço cada vez mais agora. Mas no Clube Esportivo me chamou bastante a atenção porque na fundação do clube haviam, acho que 4 mulheres, não é? Acho que eram 33 sócios, então, quem sabe, 1/10 eram mulheres. O pontapé inicial do jogo número 1 do Clube Esportivo foi dado por uma mulher. Várias partidas sempre tiveram a presença da figura feminina na condição de rainha, valorizando a presença dela, porque, acho eu, naquela época, cavalheiros identificavam que a mulher merecia lugar de prestígio, e sempre tinham, e talvez ali, a partir da década de 60 para frente, houve uma menor presença da mulher no cenário alviazul. Com relação ao Clube Esportivo, havia no começo também departamento feminino chamado As Senhorinhas, não é? Que elas eram responsáveis por diferentes ações sociais dentro do clube. Numa história mais recente, falando sobre futebol feminino, o Clube Esportivo tem um protagonismo no futebol feminino brasileiro, sendo o primeiro time de futebol feminino, primeiro time de futebol do Brasil a disputar uma partida de futebol considerada oficial, Esportivo Rio Grande, em 1983. Teve um espaço de mais, depois acabou irregulares, vácuos, né? Teve novamente equipes femininas. Então, na análise da linha do tempo histórica do Clube Esportivo, essa presença da mulher, ela iniciou alta e depois veio reduzindo. Não sei como está hoje, mas o que eu observo é uma grande presença de mulheres na condição de torcedoras na arquibancada, né? Então, não posso falar na condição de representante do clube, mas como jornalista observador, vi que a mulher, ao longo desses 100 anos, teve uma presença bacana. E o Alceu vai poder falar mais, porque ele é um apreciador da figura feminina, não é? Porque nos anos 50, né, assistir um jogo desportivo era um dos programas mais interessantes que se tinha nos finais de semana. Os homens, normalmente, iam de traje a rigor, né? Fatiota, se chamava fatiota, hoje é terno, né? Mas naquela época se dizia fatiota, com a domingueira se dizia. E normalmente o azul marinho
era a cor preferida do homem, nas suas roupas, seus ternos, fatiotas, né? E o chapéu na cabeça. E as mulheres elegantemente trajadas desfilavam a sua beleza nos campos de futebol, lotando também as arquibancadas, né? Ao contrário do que acontece hoje. Fala no microfone, é o seu microfone. Ao Isso, aí contrário fica do, melhor. Ao Ligado, contrário tá do que ligado. acontece hoje, né? Hoje já a mulher está mais ativa nos campos de futebol. Houve uma parada, uma fuga das mulheres do campo, porque o assédio, né? Aquelas coisas, né? de ofender as mulheres, palavrões, etc., ela se afastou. Mas, aos poucos, a mulher, como dizem, começou a se empoderar, né? Então, hoje está em nível igual ao homem, né? Então, elas estão mais ativas no campo de futebol. Mas, uma coisa que eu tenho na cabeça e que não sai do meu pensamento é o racismo que existe hoje nos campos de futebol, né? Mas, no meu tempo, eu, quando vim para Bento Gonçalves, a pele meio amorenada, me chamavam de negrinho, o chocolate, né? Mas eu achava graça. Ou o italiano dizia negrotto, né? Negrinho, né? Não tinha essa coisa que tem hoje, essa raiva, essa ira que tem hoje quando o cara ofende um jogador ou alguém pela cor dele, né? Então, isso afastou também um pouco o público feminino. E, inclusive, dá processo hoje, né? O cara que ofende um jogador, ofende alguém, chama de negro daqui, dali, dá um processo. Agora, eu não entendo por que o coitado do juiz, que é ofendido de tudo que é nome, né? Filho disso, filho daquilo, vai para lá, vai para cá, e não processam ninguém. Por que essa distinção? Não me entra na cabeça essa diferença, né? Porque, olha que o juiz, ele é o ofendido de tudo que é nome. A mãe dele, ele mesmo de ladrão e tal, e fica por isso mesmo. Agora, às vezes, um torcedor lá no meio chama alguém de negro, de macaco, alguma coisa, então dá um escândalo tremendo. Claro que ninguém gosta de ser ofendido, né? Mas por que essa distinção? Juiz pode ser ofendido, não acontece nada, né? A pessoa de cor é ofendida e tem direito, inclusive, a processar se descobre quem o ofendeu. Sim. Bom, eu acho importante a gente tocar em todos esses temas, porque, de alguma maneira, me parece também que a própria relação da cidade com o clube, das pessoas com o clube, é muito uma relação de família. E dentro da família sempre há também as desavenças, e no Natal está todo mundo reunido de novo, né, se encontrando de novo. Então, eu acho que é importante a gente entender que um clube, assim como uma família, assim como tantas instituições, passam por todas essas fases. E pensar isso é algo importante para que o clube possa seguir com a importância que tem e seguir ainda por mais 100 anos. Para encerrar, a gente falou muito sobre história, pouco se a gente pensar do tanto de história que tem, a gente poderia ficar aqui mais uma hora conversando, a gente já sabe da importância, da grande relevância que o clube tem para com a cidade de Bento Gonçalves, a nível de estado, como o Fabiano já falou, a nível de Brasil, né, o Jogo da Neve, volta e meia alguém fica conhecendo o clube por conta do Jogo da Neve, mas eu quero saber, para encerrar, de cada um de vocês, depois de vocês terem feito todo esse trabalho, né, de pesquisa, de produção, de uma série de coisas que envolveu muita gente, eu quero saber individualmente pelo que vocês gostariam, Fabiano pode começar, que o clube esportivo fosse lembrado pelos próximos 100 anos. Ao final do livro, eu concluí que, ao final da leitura que cada um venha a ter, vai ter uma nova percepção sobre o clube esportivo, que não é única e exclusivamente sobre um time de futebol. O significado e a relevância do clube esportivo
para Bento Gonçalves. É isso que eu gostaria que as pessoas tivessem um pouquinho maior de carinho na sua análise ou na sua crítica, toda vez que fizeram um apontamento sobre o clube esportivo, que tradicionalmente é representado por uma estrutura física conhecida como o estádio, que é o patrimônio físico, é a imagem que aparece de uma maneira mais óbvia na relação entre a comunidade e o personagem. Então, é isso que eu gostaria, que as pessoas observassem a estrutura física ou que, ao ouvirem ou lerem o nome clube esportivo, tivessem um ponto de vista um pouquinho mais além daquilo que a gente vê dentro de campo. Não é só futebol. É um agente de integração social que tem um significado esportivo, cultural e econômico também para o município, pois o clube esportivo não foi fundado única e exclusivamente para a prática de esportes. Quando fundado, ter um clube de esportes, um clube de futebol que vencesse o time de futebol da cidade vizinha, significava superioridade, não é? Então a gente vê acontecendo isso hoje com os clubes de futebol, porque eles acabam sendo vitrine dos lugares onde estão sediados. Então o meu desejo é que as pessoas tivessem uma outra percepção do que é tradicional sobre o clube esportivo. E eu vejo da seguinte forma: esportivo, Fenavinho e a cidade caminham juntas, né? Tem um futuro extraordinário pela frente. Basta que a comunidade local ela abrace a causa, né? Ela se empenhe em proteger as coisas nossas, né? Porque nós somos uma cidade assim acolhedora, que recebe o visitante com muito amor e carinho, onde as pessoas vêm a Bento Gonçalves em busca de trabalho, tanto é que hoje cerca de 50% da nossa população veio de fora, né? Mas essa miscigenação é importantíssima, porque aumenta a força do nosso trabalho. E um clube de futebol, quer queiram, quer não queiram, é um esteio da cidade em que ele representa. Mas é preciso que a comunidade abrace a causa, né? Abrace a causa para que, daqui 100 anos, alguém conte essa história, se lembrando, olha, lá nos anos 2000 e pouco, né, a vida em Bento era assim, assim, etc, etc. Hoje é diferente. Eu não vou contar a história, né? O Fabiano pode contar ela pela metade. Ainda tem tempo para contar metade, porque eu sou o passado. O Fabiano é o futuro. E a responsabilidade toda está nas tuas mãos. Que responsabilidade. Tá bem, né? Vamos pensar no futuro. Ótimo. A gente espera, então, que o Fabiano possa estar aqui em outras edições também, e o Alceu também, lançando outras obras, do esportivo ou de outros clubes, de repente da Fenavinho. Eu já disse para ele, eu continuo fazendo o meu arquivo particular, de tudo aquilo que envolve o esportivo, tem uma pasta especial, onde qualquer informação, arquivo ali, porque amanhã alguém vai precisar, e eu tenho absoluta certeza que esse alguém é esse guri aqui, um dos maiores jornalistas que nós temos em Bento Gonçalves, Fabiano Mazzotti. Perfeito, sorte é nossa. O livro, eu imagino que pode ser encontrado na livraria Don Quixote, nas livrarias que estão participando com a gente, é a Don Quixote. Bárbara, me ajuda, Don Quixote. Isso, APP, APP e o Arco da Velha, e o do Arco da em Velha. Caxias do Sul. Encontramos nesses 3 lugares? Sim, livro disponível nesses 3 lugares. E o Vem físicos, Delivery, né? Não é? Além de outros que também não estão integrados à Feira do Livro, mas também em pontos físicos aqui de Bento Gonçalves. Obrigado. Obrigado A pela gente que presença de agradece. vocês. Saudações ao Azuis. Agradecemos, então, ao seu, ao Fabiano, por essa aula aqui, né,
que foi, nossa, encantadora. Eu nem senti o tempo passar. Eu fiquei ali escutando vocês, né, e imaginando tudo, como a gente consegue visualizar. É chegado o momento de nos despedirmos. E a 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta do apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás, Viva com essa energia, Anderli Transporte e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. E lembrando que a 35ª Feira do Livro está arrecadando doações de alimentos e roupas que podem ser deixadas aqui no Sesc amanhã, sexta-feira, das 8 da manhã às 20 horas e no sábado das 8 às 12 horas. Fiquem atentos que a nossa programação continua. Não saiam daí, porque a seguir teremos um bate-papo, né, literário, a jornada da descoberta do escritor contemporâneo. Então, fiquem conectados. É só entrar ali no YouTube ou no Facebook que tu fica antenado com toda a programação que vai até o dia 18 de outubro. Muito obrigada ao seu, muito obrigada, Fabiano. Dan, e palmas, porque realmente, né,